Bom dia, queridos. Bom dia. É um privilégio estar aqui, como estamos nos domingos. É um privilégio podermos estar aqui falando das coisas do Senhor, podendo mais um culto, estar junto com os irmãos, estar junto com a igreja, falando daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Queridos, eu peço que vocês abram em Atos 2, versículo 8. Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Quero falar com vocês sobre o poder do Espírito Santo, sobre aquilo que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas e como nós devemos reagir a esse poder e a essa unção que o Espírito Santo traz sobre nós. Atos 2, versículo 8, um versículo muito conhecido, a palavra diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Queridos, nesse trecho, Jesus estava falando com os seus discípulos e com aqueles que estavam junto com eles, mais ou menos 130 pessoas nesse momento, e ele estava dizendo isso um pouco antes de ser elevado aos céus, e ele estava dizendo a essas pessoas que ali estavam: esperem aqui em Jerusalém, porque num determinado tempo vocês receberão um poder que vem dos céus, o poder do Espírito Santo. E vocês poderão ser minhas testemunhas, falar do meu amor, falar das minhas maravilhas a todos aqueles que precisam. Vocês vão começar a pregar aqui em Jerusalém, depois vocês irão à Judéia, irão a Samaria e, finalmente, vocês pregarão a minha palavra ao redor do mundo, até os confins da terra. Mas quando eu estava preparando essa palavra, queridos, veio uma pergunta muito forte no meu coração e que eu quero fazer para vocês essa manhã. Mas o que é o poder do Espírito Santo na vida de vocês? Como é que vocês veem, encaram e entendem o poder do Espírito Santo? Eu pergunto isso, queridos, porque eu vejo tantas distorções deste poder. Eu vejo tanta gente usando esse poder quase a uma categoria de exibicionismo, a uma categoria de espetáculo, que muitas vezes eu olho para isso e entristeço, porque distorce totalmente o que Jesus disse, distorce totalmente o que está na palavra. Muitos fazem desse poder um show, fazem desse poder uma alegoria para mostrar que muitas vezes são superiores aos outros. Queridos, nós precisamos ser maduros, nós precisamos entender o que é esse poder em nossa vida e como é que ele age sobre nós. Lucas 4:1 está escrito o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Essa passagem acontece logo depois do batismo de Jesus. João Batista acabara de batizar Jesus e Jesus, a palavra diz que ele sai cheio do Espírito daquele batismo. Vocês sabem que é quando a Trindade se manifesta, quando Deus diz que este é meu filho amado em quem eu me comprazo, e a figura do Espírito Santo, na figura de uma pomba, vem sobre Jesus, e aí ele, cheio do Espírito, ele é guiado até o deserto. Jesus tinha acabado de ser batizado, mas ele não vai para o deserto sozinho. Ele vai com o Espírito Santo. Como nós também não estamos sozinhos todo o tempo, queridos. Nós temos o Espírito Santo conosco. A palavra diz que se passam 40 dias de tentações, 40 dias de provações, e quando ele vence o diabo, lá em Lucas 4, no versículo 14 e 15, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Queridos, quando eu leio essa passagem, e eu vejo que depois que Jesus vence todas as tentações no deserto, e ele fica, e ele, de cheio do poder, ele passa a estar no poder do Espírito, sabe as primeiras coisas que ele faz? Ele ensina a palavra de Deus. No versículo 15 diz que as primeiras coisas que ele faz é que ele ensinava nas sinagogas. Querido, sabe o que isso significa? Significa que quando nós somos cheios do Espírito Santo, sabe qual a nossa primeira preocupação? É ensinar a palavra, falar do amor de Deus, falar daquilo que Jesus espera.
Queridos, antes de ser usado para curas e milagres, o poder do Espírito Santo em nós é usado para trazer algo ao coração das pessoas, trazer o reino de Deus e não as suas maravilhas. Queridos, Jesus, quando está no Sermão do Monte, ele diz isso muito claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O poder do Espírito nos orienta e nos empurra a entender o que é o reino, a buscar o reino. O reino de Deus deve começar no nosso coração, no nosso entendimento, e não por aquilo que Deus pode fazer, mas pelo que Deus é nas nossas vidas. A palavra poder nesse texto que nós lemos significa o poder de Deus manifesto na vida de uma pessoa. Vocês podem imaginar que presente nós ganhamos quando isso vem sobre nós? Isso significa que o próprio Deus nos dá um pouco do poder dele para podermos manifestar o reino aqui na terra. Queridos, mas deixa eu perguntar uma coisa: o que nós temos feito com esse poder como recebemos ele? Como eu falei antes, eu tenho visto muitas exibições do poder de Deus. Pessoas tratando mesmo com leviandade o que significa ter esse poder do Senhor. Isso nos foi concedido para que o nome dele seja glorificado, queridos. Quando nós oramos por cura, quando nós oramos por um milagre, e o milagre acontece, é porque Deus agiu através de nós. Não é porque nós somos diferentes, não é porque nós somos melhores do que os outros. É porque nós colocamos os nossos corações nos princípios, nos valores e no entendimento do reino. E o poder do Espírito em nós nos leva a orar e a clamar para que Deus manifeste a glória dele sobre aquelas pessoas pelas quais nós oramos. Mas acima de tudo, queridos, acima de tudo, esse poder nos capacita a falar desse amor e dessa graça, nos capacita a experimentar a bondade que vem do Senhor. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Claro que Jesus curava, a palavra diz que ele curava, ele tinha misericórdia, a palavra diz que ele chorava pelas multidões, mas antes disso ele ensinava. Ele mostrava ao povo que o reino de Deus era maior do que tudo que poderíamos imaginar. Ele ensinava que o amor de Deus por nós é incomensurável. Ele nos quer como filhos e não como criaturas. E Jesus não fala isso para os discípulos só quando ele está sendo quase que levado aos céus, lá em Atos 2. Ele já havia dito isso, os discípulos que provavelmente não entenderam. Porque em João 14, no versículo 16 e 17, a palavra diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Queridos, nós temos o Espírito Santo sempre dentro das nossas vidas. Nós precisamos entender o que é esse poder, e nós precisamos ter maturidade para usar esse poder, porque esse poder nos liga ao Senhor, esse poder nos faz representar aqui na terra as vontades de Deus, e esse reino começa no nosso coração, quando nós entendemos o que é o mover e o poder do Espírito Santo sobre nós. No livro de Isaías, queridos, Isaías no capítulo 11, nos versículos 2 e 3, Isaías fala claramente sobre o que é esse poder. Lá diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele aqui está falando de Jesus. O Espírito do Senhor sobre Jesus. Ele diz assim: o Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Sabe, queridos, o que esse texto de Isaías está falando? Ele está falando sobre o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que estaria sobre Jesus. É esse mesmo Espírito Santo que Jesus disse que viria sobre os discípulos. E é esse mesmo Espírito Santo que Jesus diz que está sobre as nossas vidas.
Queridos, cabe a nós a responsabilidade de usar corretamente esse poder. Cabe a nós entender a diferença que isso tem que fazer nas nossas vidas e nas nossas atitudes para o reino de Deus. Isaías ensina que o poder de Deus atua em nós de 6 maneiras. Ele fala isso nesses 2 versículos. Ele diz que, primeiro, o poder de Deus atua em nós com sabedoria e conhecimento. Depois, ele nos capacita e nos dá poder. O terceiro ponto, ele diz que traz o temor do Senhor sobre as nossas vidas. O quarto ponto, ele diz que nós vamos conhecer a vontade de Deus. O quinto ponto é que esse poder vai nos dar prazer em obedecer ao Senhor. E o sexto ponto diz que esse poder fará com que nós sejamos um justo juiz. Queridos, veja essas características: sabedoria, conhecimento, poder e capacidade, temor ao Senhor, conhecer a vontade do Senhor, prazer em obedecê-lo e ser um justo juiz. Quando eu leio para isso, sabe o que eu vejo, queridos? Que isso são características de um embaixador de um reino, o embaixador de alguém que tem que mudar este mundo, que tem que falar da presença do Senhor, que tem que transformar a vida dos outros pelo nosso testemunho de transformação. Queridos, eu não sou contra milagres, eu já vi muitos milagres acontecerem na minha vida e na vida de outras pessoas. Mas nós sabemos que milagres não firmam as pessoas na presença do Senhor. O povo de Deus atravessou o Mar Vermelho a seco. Ele viu todo o exército de Faraó sendo destruído. Ele viu o poder de Deus no Egito com as 10 pragas enviadas. E mesmo assim, 3 dias depois, caminhando no deserto, eles murmuram, dizendo que Deus ia deixá-los morrer de sede. Queridos, que falta de entendimento. E eles viram milagres maravilhosos, milagres enormes. E mesmo assim, esses milagres não colocaram o coração deles na presença do Senhor. Sabe o que coloca os nossos corações na presença do Senhor? A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo em nós. Deus, quando vira para Josué, e Josué tinha que assumir a liderança, sabe o que Deus fala? Deus fala para Josué: não se afaste de vós esse livro, medita nele de dia e de noite. Sabe o que isso significa, queridos? O poder do Espírito nos dá a vontade de ficar na presença do Senhor. É uma das características. Aqueles que são batizados nesse poder entendem o que ele significa. Queridos, sabe que Paulo e Silas, todos os discípulos que foram batizados, eles não fizeram do poder de Deus um show. Eles fizeram do poder de Deus uma transformação na vida daqueles que precisavam. A palavra diz isso claramente lá em Atos 17:6. A palavra diz assim: porém, não achando quem? A Paulo e Silas, que eles estavam procurando naquele momento. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eles estavam falando de Paulo e Silas. Sabe como é que eles estavam alvoroçando o mundo? Eles estavam, através do poder do Espírito Santo, pregando uma palavra da verdade, uma palavra de conhecimento, uma palavra de poder que transforma as vidas, uma palavra de poder que faz um ladrão se arrepender e pedir a Jesus que o salve. É isso que é o poder do Espírito Santo, é isso que é o poder da palavra, queridos. Nós precisamos entender que alvoroçar pessoas não é através de milagres e de shows. Alvoroçar pessoas é através da pregação da palavra de Deus. É através do que nós fazemos nas nossas vidas, como nós vivemos, como nós nos comportamos, com as nossas atitudes. É para isso que o poder de Deus nos capacita. O poder do Espírito nos capacita a orar, nos capacita a interceder, nos capacita a clamar pelos que precisam. E através desse poder nós podemos sim trazer cura sobre as vidas. Porque a palavra diz que os sinais e milagres acompanharão os que creem.
Mas a primeira coisa que Jesus fala no ide é: ide e pregai a palavra, ensinando a todas as criaturas, fazendo dela discípulas. Os milagres, queridos, não deveriam ser o primeiro foco do uso do poder do Espírito. O poder é muito maior do que isso, queridos. E eu queria olhar esses 6 pontos que está lá em Isaías, para que a gente entendesse o que significa esse poder de Deus sobre as nossas vidas. O primeiro ponto que está lá em Isaías é sabedoria e conhecimento. Pedro era um homem simples. Vocês sabem disso? Ele era um pescador. Porém, esse Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega a uma multidão de 3.000 pessoas. E essas pessoas se rendem a Jesus, aceitando ele como Senhor e Salvador. Queridos, a pregação de Pedro, depois vocês vejam lá em Atos 2, do 14 ao 36, não tem nenhum milagre. Ele não faz nenhum milagre, não faz nenhuma maravilha naquele momento, ele simplesmente, cheio do poder do Espírito Santo, ele prega. Ele fala de Jesus, ele fala do amor, da graça, do cuidado de Jesus. Sabe o que Pedro usou? Sabedoria e conhecimento do Senhor. A sabedoria e conhecimento do Senhor derramado através da vida dele fez com que ele fizesse um discurso que tocou os corações daqueles que precisavam. E um pouquinho mais à frente, se a gente for ver lá em Atos 4, um pouco à frente dessa passagem, a palavra diz que Pedro não tinha instrução, ou pelo menos as pessoas reconheciam Pedro como uma pessoa sem instrução. Atos 4, versículo 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos, quer que os outros reconheçam que nós andamos junto com Jesus? Deixa o poder do Espírito te tocar. Deixa a sabedoria e conhecimento de Deus entrar na sua vida. Deixa a sabedoria e o conhecimento de Deus te tocar de uma maneira tal que você seja transformado por essa sabedoria da palavra, pelo conhecimento que é derramado por Deus, e que isso toque a vida das pessoas. Isso é poder do Espírito Santo. Jeremias, no capítulo 29, do versículo 12 ao 14, fala assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Queridos, o Espírito Santo em nós nos capacita a buscar no Senhor sabedoria, a buscar conhecimento, não para que nós sejamos orgulhosos disso, mas para que nós possamos usar isso a favor do reino de Deus. O segundo ponto que Isaías fala é o ponto que diz sobre capacidade e poder. Vocês conhecem a história de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos. Porém, um dia ele tem um encontro com Jesus e recebe capacidade e poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, queridos, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser capacitados por Ele. E Ele precisa nos dar o poder necessário para que a gente faça, o poder para vencer as nossas vontades, o poder para vencer a inércia que nos prende aos nossos pensamentos, para que nós possamos ir além. Atos 9, versículo 15 e 16 diz o seguinte: é Deus falando é Deus falando para quem foi falar com Paulo. Ele diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Queridos, Deus capacitou Paulo e lhe deu poder de fazer a obra. Deus capacitou Paulo para falar do reino a todos. Deu a ele uma capacidade de falar com pessoas em qualquer posição. Vocês percebem que os discursos de Paulo, ele fala desde uma pessoa simples até reis e governadores. Paulo era capacitado a falar a palavra de Deus e nós também somos. Pelo poder do Espírito Santo em nós, nós temos essa capacidade e esse poder.
Porque quando Deus nos dá uma coisa, ele não dá pela metade. E como nós vimos em Isaías, o poder do Espírito em nós traz capacidade e poder de falarmos. Deus deu a ele o poder de resistir sobre tudo que veio sobre a sua vida, de saber que em todas as coisas ele era mais do que vencedor. Queridos, Romanos 8, 35 a 37, Paulo escreve o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, que coisas, queridos? Em tudo isso que estava no versículo 35, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. No poder do Espírito Santo, Paulo superou todas essas coisas e não se afastou do amor de Deus. Não se afastou do amor de Deus derramado através de Jesus nas nossas vidas. O terceiro ponto, queridos, que Isaías fala para nós, é que o poder do Espírito nos dá temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Provérbios 9, versículo 10 e 11 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é um dos poderes que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Esse temor nos mostra quem efetivamente Deus é. Não o que ele faz, quem efetivamente Deus é e o que realmente Jesus fez por nós. Ele deu sua vida pela minha e pela sua vida, por nossa salvação, para nos levar à presença de Deus. Esse temor nos faz buscar mais e mais e mais a presença de Deus e nos afasta mais e mais e mais do pecado. O pecado só volta a ter ação na nossa vida se nós permitirmos que ele haja, porque o poder de Deus nos afasta do pecado cada vez mais. O diabo vai tentar, porque ele tenta o tempo todo, ele tentou até Jesus, mas a palavra diz que ele ruge como um leão. Ele não é o leão, queridos. O único leão que está sobre as nossas vidas é o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É ele que tem poder sobre as nossas vidas. O temor do Senhor mostra a imensidão do seu amor por nós e nos leva a querer cada vez mais a sua presença. Sabe, queridos, no hebraico, a palavra temor usada aqui nesse versículo, ela denota uma reverência moral. A palavra hebraica não fala de medo, ela fala de uma reverência moral. Ela fala de alguém que entende quem é que está acima dela, que entende a grandeza do Senhor. É aquilo que motiva uma alegria que torna a pessoa receptiva à sabedoria e ao conhecimento da palavra de Deus. Esse temor nos mostra que Deus é Deus e nós somos nós. E ele sempre continuará sendo Deus. Queridos, vocês já pararam para pensar como é lindo essa palavra temor? Temor não é ter medo de Deus, mas ter uma intensa alegria de ter encontrado a Ele. Quando esse temor age nos nossos corações, nós vamos entender o que está escrito no livro de Neemias. O temor do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos alegria no Senhor porque nós entendemos quem Ele é, uma alegria que não pode ser contida, não pode ser abafada, não pode ser sufocada, porque isso o Espírito Santo traz sobre nós. É esse temor que Ele derrama. A quarta coisa que Isaías fala naqueles 2 versículos de Isaías 11 é que o poder do Espírito Santo sobre nós nos faz conhecer a vontade do Senhor. Queridos, que lindo. O que mais nós podemos querer a não ser conhecer a vontade daquele que nos chamou, daquele que derramou tão puro amor sobre nós, mesmo a gente sendo pecador, mesmo não merecendo nada, mesmo nós não podendo fazer nada, Deus nos mostra uma nova vida. Derrama dessa vontade de conhecê-lo, derrama dessa vontade de estar próximo a Ele, de buscar a presença dEle, de estar na presença dEle,
de estar como Maria aos pés dele, ouvindo os ensinamentos dele. O Salmo 86, no versículo 11, diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Temor de novo, queridos. Une o meu coração à alegria de estar com o Senhor, a reverência de estar com o Senhor, o entendimento de quem é o Senhor. Nós devemos fazer disso a nossa oração diária, queridos. Pedir a Deus que nos ensine o caminho dele, que nos ensine a verdade dele, e que, acima de tudo, o nosso coração possa estar unido a ele. Nós devemos buscar cada vez mais a vontade do Senhor para as nossas vidas. Queridos, nós devemos parar de orar só coisas que nos afligem ou que nos dão prazer. Nós precisamos aprender a orar mais sobre coisas que movem o coração de Deus, que nos levam a ficar perto dele. Nós devemos aprender a orar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber dos seus planos, eu quero fazer a sua vontade. Querido, o Salmo 119, nos versículos 105 e 106 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Conhecer a Deus, querido, nos impulsiona. É isso que o poder do Espírito traz sobre nós. É a manifestação cada vez mais de conhecer a vontade do Senhor. O quinto ponto, queridos, é que quando nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, nós começamos a desenvolver o prazer em obedecer ao Senhor. O prazer em obedecer às vontades do Senhor. A palavra diz que Jesus tinha prazer em obedecer a Deus. O poder do Espírito Santo agindo em nós traz essa vontade. Traz essa vontade de obedecer a palavra, traz essa vontade de ficar na presença do Senhor. Traz o prazer de seguir e agir conforme os princípios da palavra, conforme os valores da palavra. Uma palavra que é imutável, é atemporal, não precisa em momento nenhum ser reescrita. Ela já está escrita e é para o nosso bem. É isso que é a palavra de Deus. Seguir e agir conforme os princípios de Deus tem que ser uma coisa natural em nossa vida. Tem que ser algo espontâneo, algo que vai evoluindo em nós até crescer de tal maneira que nada mais consegue parar. Queridos, esse prazer em obedecer tem que ser natural em nós. Jesus diz isso claramente em João 4. Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Em João 4, no versículo 34, vocês conhecem, é a passagem da mulher samaritana. Jesus 4,34 diz assim: a minha comida, disse Jesus. Por que ele disse a minha comida? Porque os discípulos veem ele sentado e acham que ele está com fome, porque Jesus fala algumas coisas, ele está falando isso porque ele está com fome, e eles perguntam: o senhor está com fome? E ele diz: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Queridos, o Espírito Santo dentro de nós nos faz ter prazer em obedecer à vontade de Deus. Quando Deus nos dá um plano, nos dá uma estratégia e diz: vai em frente, que eu estou contigo, nós começamos a ter prazer em fazer isso. Nós temos prazer em fazer aquilo que Deus pede de nós. Fazer a vontade de Deus não passa a ser uma alegria e não um peso. Não é um enfado fazer a vontade de Deus, não é um enfado obedecer a Deus. Paulo escreve isso a Timóteo. Paulo, quando escreve lá o livro de Timóteo, 2 Timóteo, no versículo 4, 7, ele diz, uma passagem que quase todo mundo conhece de cor e salteado, diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo: eu obedeci, eu fiz o que Deus me pediu, e no final de tudo eu guardei a minha fé, eu continuei com toda a minha fé depositada. Queridos, que ousadia de Paulo! Ele diz claramente: eu combati o bom combate.
Nós podemos olhar para essa frase e dizer o seguinte: uau, ele está dizendo, eu fiz a vontade de Deus. Olha a ousadia de Paulo. Eu fiz tudo o que Deus pediu, eu combati os combates que ele pediu, eu fiz tudo, eu acabei a minha carreira e guardei a minha fé naquele que me chamou, naquele que me preparou, naquele que me capacitou. Queridos, precisamos obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós nos faz ter prazer de obedecer à vontade de Deus. E o sexto ponto que Isaías diz é que o poder do Espírito Santo nos fará ser um justo juiz. Queridos, pessoas cheias do Espírito Santo não julgam o seu irmão, não trazem condenação aos outros. São pessoas que valorizam a vida e não o amargor, que sabem reconhecer quem precisa de ajuda e ajudam. Sabem reconhecer quando precisam fazer justiça e entendem os valores e os princípios de justiça do reino. Entendem a palavra. Não vão fazer com que a palavra fique mais leve para agradar o coração de quem precisa, porque um justo juiz fala da lei como ela é. Não faz interpretações da lei para que os corações dos outros fiquem mais suaves. E a palavra do nosso Deus tem uma alegria muito grande, tem uma salvação muito grande, mas ela também tem um juízo, queridos, e que nós precisamos entender. Uma das figuras mais transformadas que eu vejo na palavra, entre tantas que tem, foi Tiago, irmão de Jesus. Lá no livro de Tiago, ele escreve coisas maravilhosas. Mas imaginem Tiago, irmão de Jesus. Quando Jesus diz que ele é o Messias, quando Jesus diz que ele é filho de Deus, vocês imaginam o quanto Tiago deve ter ironizado Jesus? O quanto Tiago deve ter confrontado Jesus? O quanto Tiago deve ter renegado o próprio irmão? Só que esse homem, após a morte de cruz de Jesus, foi transformado. E ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E ele se torna uma das pilastras da igreja de Jerusalém. E isso é dito lá no livro de Gálatas. Paulo diz isso. Gálatas 2, versículo 9, Paulo diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo reconhece a transformação em Tiago. Um homem que ficou contra Jesus, que ficou contra o seu próprio irmão, mas que foi transformado e se transforma num justo juiz da coluna da igreja, uma coluna na igreja de Jerusalém. O homem que se levanta no primeiro concílio e dá uma sentença justa sobre como deveriam ser tratados os gentios. Leiam depois lá no livro de Atos. Um homem que se transforma de alguém que criticava para alguém que passa a entender a palavra de Deus e passa a agir como um justo juiz. O poder do Espírito Santo em nós nos faz ver as coisas com os olhos de Deus. E por isso, queridos, nós nos transformamos num justo juiz. O Espírito Santo em nós nos faz seres humanos melhores e não nos faz ter coisas melhores. O poder de Deus em nossas vidas é para que nós sejamos seres humanos melhores. E com isso, nós possamos ajudar a quem precisa. Nós possamos usar esse poder para levar a mensagem do reino, levar a alegria do reino, levar a provisão do reino, levar o poder do reino àqueles que precisam. Queridos, Jesus fez milagre e esses sinais nos seguirão. Mas o poder do Espírito não começa com os milagres. O poder do Espírito nos dá, sim, um poder no mundo espiritual. Porque a palavra diz que nós podemos expulsar demônios, podemos curar infernos, que os sinais acontecerão. Nós veremos milagres. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender que Jesus não mudou o mundo com milagres. Sabe como Jesus mudou o mundo? Com seu sacrifício na cruz.
E ele fez isso pela minha e pela sua vida. E quando ele diz que o poder do Espírito está derramado sobre nós, é para que nós entendamos, tenhamos sabedoria e conhecimento sobre o que significa essa cruz, para nós pregarmos essa cruz a quem precisa. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Depois vocês leiam as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse citadas. Vocês vão ver que nenhuma dessas igrejas foi repreendida por não fazer milagre. Mas todas as que foram repreendidas, sabe por quê? Porque eles saíram da presença do Senhor. Eles se desviaram da sua palavra. Eles se desviaram do poder do Espírito Santo derramado sobre elas. Elas não foram condenadas porque não fizeram milagres, porque os sinais não acompanhavam. Até em muitas a gente percebe que os sinais acompanhavam. Mas elas foram repreendidas pelo próprio Jesus, porque elas deixaram de usar o poder do Espírito que veio sobre elas, e elas deixaram de pregar a palavra da verdade, e elas se desviaram da presença do Senhor. Queridos, o Espírito Santo em nós tem que nos capacitar a permanecer na presença do Senhor. Ela tem que nos capacitar a estar junto com o Senhor. Deixa eu perguntar algumas coisas para nós, porque essa pregação veio em primeiro lugar para mim. Deixa eu perguntar uma coisa para nós. Como anda o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Qual o entendimento que nós temos do que é o Espírito Santo em nós? Será que nós temos buscado o Espírito Santo para que nós possamos mostrar o poder de Deus? Olha como eu oro e as pessoas são curadas. Olha como eu prego e as pessoas são convertidas. Ou nós temos buscado o poder de Deus para que nós possamos ser embaixadores de um reino? Por que nós temos buscado o poder de Deus, queridos? Deixa eu dizer uma coisa. Deus colocou muito forte no meu coração que hoje é um dia de restauração, de retornarmos ao princípio do relacionamento com o Espírito Santo. Não foi por acaso que o Fernando colocou como primeiro louvor que nós louvamos hoje o Espírito Santo. Eu estava orando, Senhor, é essa palavra, é isso mesmo que nós precisamos ouvir no dia de hoje. E o Fernando coloca como primeiro louvor o Espírito Santo em nós. Deus quer falar alguma coisa diferente aos nossos corações. Lembrem-se, queridos, que o poder do Espírito tem que trazer sobre a nossa vida conhecimento e sabedoria da palavra de Deus, capacidade e poder de usar essa palavra, temor ao Senhor, conhecer a vontade do Senhor, dar-nos prazer em obedecer-lhe e transformarmos num justo juiz. Tem sido isso que o Espírito Santo tem feito na sua vida? É isso que o Espírito Santo tem feito e que você tem entendido que é o mover do Espírito sobre você? É assim que você tem buscado o Espírito Santo? Queridos, o poder do Espírito Santo em nós vai nos capacitar a pregar com ousadia. Claro que nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos clamar pelos cativos, nós vamos fazer a obra do Senhor. Mas nós precisamos entender que tudo isso começa com uma transformação da nossa vida, aonde nós entendemos o que Isaías estava dizendo e entendemos como Jesus diz, que esse poder está sobre nós hoje e para todo o sempre. Eu queria orar com vocês nessa manhã, se vocês concordarem. E eu queria clamar que o poder do Espírito Santo estivesse sobre nós. Hoje é um dia de ceia. Hoje é um dia em que nós vamos buscar a comunhão com o Senhor. E eu queria que nós colocássemos essas questões na presença do Senhor. Se você tinha um entendimento diferente do que é o poder do Espírito Santo, peça a Deus que te dê a revelação. Peça a Deus que toque no teu coração. E peça a Deus que te transforme e te capacite, te dê poder e te faça ter temor do Senhor. E faça com que você busque o conhecimento do Senhor, um relacionamento, uma cumplicidade com o Senhor. Que te faça entender que nós somos justos juízes, que nós devemos sim dizer aonde está o erro,
Devemos ser duro com o erro, mas devemos ser amorosos com as pessoas que o cometem. Devemos procurar mostrar a verdade àqueles que erram, sem distorcer os princípios e valores, sem aceitar o pecado como uma coisa a ser compreendida, mas devemos falar contra o pecado, com muito amor, pela vida daqueles que pecam. Queridos, que esse poder nos eleve a uma outra categoria na presença do Senhor. E que nós possamos ser, nesses tempos difíceis que vêm pela frente, sermos verdadeiros embaixadores da palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos ilumine, nos capacite, nos traga conhecimento para fazermos aquilo que Ele pede ao coração de cada um de nós. Podemos orar, queridos. Como eu sempre falo, eu vou orar o que Deus colocou no meu coração. Você aí na sua casa, no seu lugar, ore aquilo que Deus colocar no seu coração. Você que sabe o que precisa ser consertado dentro de você. Eu sei o que precisa ser arrumado dentro de mim. E que nós possamos nessa manhã elevarmos as nossas orações para que Deus verdadeiramente nos transforme e derrame do teu amor, da compreensão dele, do amor dele e da transformação dele sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos da tua palavra. Nós ouvimos o que é o poder do Espírito Santo e como ele deve agir dentro de nós. Por isso, Senhor, nesse momento, nós entramos em tua presença e clamamos, Senhor, que o Senhor nos dê conhecimento e sabedoria de como usar tão grande poder, de como usar tão grande graça que o Senhor derramou sobre nós. Nos capacita, Senhor, nos capacita, porque o teu poder, a tua palavra diz que este poder, ele vem cheio de uma unção poderosa, uma unção que nos dá coragem, mas uma unção que também nos dá moderação e amor. Por isso, Deus nos ensina a sermos ousados na tua presença, mas nos limitando pelo seu amor. Nos ensina o temor ao Senhor, aquele temor que enche os nossos corações e nos mostra o quanto e como é a alegria de estar na tua presença. Senhor, como é bom estar junto a ti, como é bom estar junto com o Senhor, como é bom estar com o Senhor em todo o tempo. Pai querido, derrama, Senhor, de uma verdadeira vontade de te buscar, um conhecimento, um relacionamento. Nos dá, como eu falei antes, um temor, mas não um temor de medo de quem o Senhor é, mas uma alegria de poder buscar um relacionamento com o Senhor. Traz em nossos corações a vontade de te obedecer. Quando nós o conhecemos e ouvimos a tua voz e sabemos o que o Senhor pede de nós temos que ter a alegria e a ousadia de te obedecer. Saber que quando o Senhor nos pede uma coisa e aquilo arde nos nossos corações, aquilo arde em nosso ser, é que o Senhor espera que nós façamos em nome de Jesus o que o Senhor tem nos pedido. Por isso, Deus, aumenta essa vontade de obedecer, essa vontade de te conhecer, esse temor ao Senhor, para que nós possamos ser justos juízes daquilo que vem sobre as nossas mãos. Senhor, derrama de uma unção tão grande de amor sobre nós, que nós possamos olhar aqueles que pecam e termos o mesmo sentimento de compaixão que Jesus teve, não os acusando, mas levando uma palavra de amor e de quebrantamento que transforme. Porque quando nós falamos cheio da tua unção, nós falamos palavras que tocam os corações. Nós não queremos falar palavras vazias que saem da boca de estudiosos, de grandes estudos, mas nós queremos falar a palavra da unção e poder do teu Espírito, que toca verdadeiramente nos corações das pessoas. Pai, que nessa manhã, aqueles que precisam dessas coisas, que precisam ser capacitados desta maneira, sintam a unção e o poder do teu Espírito invadindo a vida, sintam o seu poder transformando a vida, e que nós possamos nos levantar ao longo dessa semana na ousadia do poder do Espírito, e levar vida àqueles que precisam.
falar deste amor, desta graça, orar para que o consolo do Espírito Santo venha, orar por aqueles que precisam te conhecer, para que o teu Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado opere, porque é um privilégio conhecer ao Senhor. Aumenta em nós cada vez mais isso, aumenta em nós cada vez mais esse privilégio, para que nós possamos derramar nossas vidas com alegria na tua presença, sabendo que nada nos afastará do amor de Jesus, nada nos afastará do amor ao Senhor, nada nos afastará, porque nós conhecemos quem o Senhor é e conhecemos o que o Senhor fez por nós através da vida de Jesus. Nos deu salvação, nos deu redenção e nos permitiu com ousadia entrar em tua presença e dizer: Abba, Abba, Pai, papai querido, papaizinho, sê conosco nessa semana, Senhor. Toca os corações de todos que estão aqui e aumenta aquilo que for necessário aumentar. Como os discípulos disseram, aumenta a nossa fé. Que nós possamos dizer como Paulo, ao final da nossa jornada: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Pai, obrigado. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui está. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nós. Obrigado, Pai, porque é um privilégio falar do Senhor, orar ao Senhor e ter essa comunhão com os irmãos. Pai querido, eu só posso te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.